Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Aqueles que puderem ficar de pé, só aqueles que puderem. Quem não puder ficar de pé não tem problema não. Apocalipse capítulo de número 2, é o último livro da Bíblia. Amém? Todos encontraram? Só abriu a Bíblia de trás para frente. Capítulo 2 de Apocalipse. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto. Diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Se não se arrependeres, brevemente virei a ti e renovarei do seu lugar e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer e engrandecer o teu santo nome, Pai. Ó Deus, nessa série de mensagens que nós começaremos no dia de hoje, Pai, fala conosco poderosamente, nos ensina, Pai. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Pai, e que teu Espírito Santo nessa noite nos conduza, Pai, e fale poderosamente com a igreja do Senhor nessa noite, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. As 7 igrejas do Apocalipse, todos conheciam? Como são as 7 igrejas do Apocalipse? Todos conhecem? Amém? Se você não conhece ainda, você venha todos os 7 domingos, a partir de hoje, que nós conheceremos a fundo cada uma dessas igrejas. Mas, amados, antes de entrarmos no assunto de igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva adornada, eu quero falar um pouco para os irmãos sobre o noivo. E aí eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Fica aí que nós vamos discorrer de alguns versículos, para que nós possamos entender e compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Apocalipse 1, capítulo 5, diz que Jesus é fiel testemunha. E Jesus, ele foi fiel em todo o seu ministério. Ele nunca deixou de testemunhar do Pai, mesmo em momentos difíceis. Jesus não apenas, ele apontou o caminho, mas ele diz lá em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Apocalipse 1,5 diz que Jesus Cristo, ele é o primogênito dos mortos, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele estava morto, mas hoje ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Jesus está vivo e ele está no meio de nós. Jesus, o mesmo Apocalipse 1,5 diz que ele é o príncipe dos reis da terra. Ele está assentado no seu alto e sublime trono. Ele reina absoluto sobre céus e a terra. Ele levanta e ele faz reinos cair, impérios se levantando, e ele abate também impérios. Mas nós precisamos entender como João, ele recebe agora essa mensagem de Deus, para que ele possa não somente escrever para as 7 igrejas, mas como ele possa discorrer todo e escrever o livro do Apocalipse. O local onde ele escreve é na ilha de Patmos. Era uma ilha, se não me falha a memória, perto do mar Egeu.
e ele estava preso naquele lugar, mas nem por isso ele deixava de ter momentos de comunhão com Deus. E a razão do exílio, a razão da prisão de João, ela é bem clara, está lá em Apocalipse 1:9. Ele estava preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele dava sobre Jesus Cristo de Nazaré. A forma também que a revelação é descrita, João se acha em espírito, e apesar de João não estar fisicamente, de João estar fisicamente na ilha de Patmos, naquele dia do Senhor achou-se também em espírito. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E a revelação ela é dada para ser transmitida. João recebe a revelação do dia do Senhor, ou seja, no domingo. E este é o dia que a igreja celebra a vitória do Senhor sobre a morte. Por isso que nós cultuamos a Deus no domingo e não mais no sábado. Porque Jesus, além de ressuscitar no primeiro dia, toda a revelação do Apocalipse, toda a Bíblia e todo o Novo Testamento fala sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é no domingo. Mas é interessante que João, ele ouve por detrás dele uma grande voz, como uma voz de trombeta. E a visão começa com uma audição. A ordem para João é clara, diz lá em Apocalipse 1:11: escreve em um livro o que você está vendo. O livro de Apocalipse, amado, não fala somente de coisas futuras, ele fala de coisas passadas, ele fala de coisas presentes também, do que ainda vai acontecer. E João, ele descreve o que já foi, o que é e o que há de vir. E aí Jesus dá uma ordem para ele no versículo 11: escreve para as 7 igrejas do Apocalipse. E é interessante, amados, que João agora, ele vê o Cristo na glória. Ele vê agora quando Cristo aparece para ele, ele não é mais aquele sofrido, aquele Cristo que está lá em Isaías capítulo 53, no verso 2, que ele não tinha nem beleza e nem formosura. É o que diz lá em Isaías 53, que o Cristo não tinha nem beleza, e não havia aparência alguma nele. Mas João vê agora um Cristo diferente, amém? Aleluia. Olha o que diz o versículo 14, o Cristo da glória, ele é diferente. Diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. O seu cabelo não mais estava talvez ensanguentado por aquela chaga de espinho, por aquela coroa que ele vestiu. Lá naquela hora os seus cabelos agora eram brancos como a neve. Os seus olhos não eram mais aqueles olhos vermelhos, talvez olhos salpicados de sangue correndo no seu rosto, mas a Bíblia diz que agora os seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia. O versículo 15 diz: os seus pés semelhantes a um latão reluzente. Não era mais aqueles pés cravados na cruz do madeiro, mas agora era um pé que reluzia. E ele estava refinado numa fornalha. A sua voz talvez não era mais aquela voz embargada de todo o sofrimento que ele estava vivendo lá na cruz do Calvário, mas agora a voz dele era uma voz de muitas águas. Aleluia. O Cristo da glória é diferente do Cristo que sofreu, do Cristo que foi pregado lá na cruz do Calvário. E quando João está diante daquela situação, quando vê o Cristo da glória, olha o que diz no versículo 17: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu o que vivo e foi morto, mas ei que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Cristo, o Cristo que está vivo, assentado à destra do Pai, aleluia. E o mais interessante, amado, que quando eu começo a ler esse texto, capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse, eu vejo que Jesus, ele conhece profundamente a sua igreja, e ele anda no meio dela. Olha o que diz o versículo que nós lemos, o primeiro versículo de hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso:
Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, ele não somente conhece a igreja, mas ele anda no meio da igreja. Aleluia. Pastor, eu posso ter certeza que Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nesta noite, e ele está visitando corações aqui, ele está contemplando corações aqui nessa noite. Aleluia. Mas Jesus, ele tem um diagnóstico, e ele é totalmente diferente do nosso. Das 7 igrejas para 2 igrejas, Jesus ele só tece elogios para ela. A primeira é Esmirna, a outra é Filadélfia, nós falaremos mais para frente. Para 4 igrejas ele tece elogios, mas ele também repreende em alguns pontos. Para a igreja de Éfeso, que nós estudaremos hoje, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Mas para uma igreja, Jesus só tem repreensão, que é a igreja de Laodiceia. Nós estudaremos no 7º dia, lá no 7º domingo. E nós podemos tirar várias lições desse texto e desse diagnóstico de Cristo. O interessante é que antes de ver a Cristo, João ele vê os 7 candelabros. Ele vê primeiramente a igreja e a plenitude da igreja na terra. E ele vê toda aquela visão que ele tem. Só depois ele vê a visão do nosso Cristo lá na glória. Está em Apocalipse 11, 1, 12 e 13. Cristo valoriza tanto a sua igreja, que ele se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Cristo está no meio da igreja, e ele vai vir buscar a sua igreja, e é por isso que ele zela tanto pela nossa vida. Jesus ele está no meio da igreja como um remédio para a solução de todos os males que a igreja passa, dos séculos que ela já passou. Tem muitos males que atacam a igreja: esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção e apatia. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo, ele tem a solução para tudo isso. Ele conhece a igreja dele. E é interessante quando você começa a analisar todas as 7 igrejas do Apocalipse. É interessante que uma igreja que ela escuta o mesmo pastor, ela ouve a mesma mensagem, ela é alimentada da mesma maneira, e ela tem crentes fiéis e crentes infiéis dentro do próprio estabelecimento. Mas como pode isso? Pode, porque tem pessoas que vêm na igreja, talvez para um momento de comunhão com os irmãos, não vêm com o propósito de ver a Deus, de ver a Cristo. A igreja nem sempre é aquilo que ela aparenta ser, mas Jesus conhece profundamente a vida da nossa igreja. E Jesus não só conhece, mas ele anda no meio da igreja para oferecer-lhe a oportunidade de arrependimento, sem antes a aplicação do juízo. Deus nos dá nessa noite a oportunidade que haja em nosso coração um arrependimento, para que nós possamos gloriar ao Cristo lá nos céus. E Jesus, andando no meio da igreja, dar gloriosa promessa a cada um de nós e aos vencedores. E os vencedores serão aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida, hoje Deus te dá uma oportunidade de você reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e você agora ter o seu livro escrito no livro da vida. E nesta série de mensagens que começa hoje, estaremos trabalhando em particular com uma igreja só, a igreja de Éfeso. E a cada domingo nós vamos tratar particularmente cada característica de cada uma dessas igrejas. E hoje, como eu disse, nós iremos falar sobre a igreja de Éfeso. Quais pontos devemos desenvolver dentro da aplicabilidade para o nosso dia? O que nós podemos pegar desse texto que nós lemos? Pegar as coisas boas e aprender com as coisas ruins, e nós possamos aplicar no nosso dia. Mas antes de entrarmos no diagnóstico de Cristo sobre essa igreja, eu preciso entender o contexto daquela época e como era essa cidade.
A igreja de Éfeso era a cidade maior que existia na Ásia Menor. Era a cidade mais rica. E nessa cidade ficava o maior porto da Ásia Menor. Éfeso era a entrada obrigatória aos que desejavam viajar para algum lugar da Ásia. Por ela ter um grande porto, ela era um local de passagem onde as pessoas passavam por aquele lugar. Atos capítulo 19, versículo 35, diz que Éfeso tinha o maior templo de culto à deusa Diana, a deusa Diana dos Efésios. Era uma cidade que imperava o misticismo, a idolatria, a imoralidade e a perseguição. Talvez nos dias de hoje, amados, nós temos visto grande imoralidade, grande perseguição. Nós não vimos ainda na igreja brasileira, não somos perseguidos ainda, mas a imoralidade tem se tornado algo corriqueiro dentro da igreja do Senhor. Mas Jesus, ele se apresenta a esta igreja para lhe dar segurança, se apresenta como aquele que está presente no meio da sua igreja, e não somente isso, que ele anda no meio da sua igreja. Jesus, ele elogia a sua igreja pelas suas virtudes, e é interessante que Cristo destaca 3 virtudes da igreja em Éfeso. A primeira delas, a primeira virtude da igreja de Éfeso, está lá no versículo 2, lê comigo aí, versículo 2. Ela era uma igreja fiel à sua doutrina, na doutrina de Deus. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tens porém isso, que odeia as obras, versículo 6, as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. A igreja de Éfeso, amados, mesmo cercado em perseguição e atacado por constantes heresias, essa igreja permanece firme na palavra de Deus. O problema hoje, que na igreja brasileira, ela tem sido atacada com falsas doutrinas, com falsos profetas, que têm adentrado nos púlpitos com ensinamentos falsos, ensinamentos hereges, tendo como foco de suas mensagens o antropocentrismo. O homem agora é o foco principal das mensagens. Não se tem mais mensagens cristocêntricas. As mensagens que hoje são pregadas no púlpito são mensagens que você deve vir para a igreja, parar de sofrer, que você não pode mais sofrer por causa de Cristo. As mensagens são mensagens que não mais confrontam o pecado, são mensagens que massageiam o ego do ouvinte, são mensagens que não são pregadas mais à luz do Evangelho. E a palavra, quando ela é pregada na luz do Evangelho, ela salva, ela transforma vidas. Pessoas são libertas do pecado, libertas das coisas do mundo. Mas isso hoje é uma coisa que está fora de moda. Mas ainda tem gente maluca igual eu, que continua pregando a palavra de Deus, continua pregando o Evangelho. Nós precisamos pregar a verdadeira essência do Evangelho, aquela que transforma. Hoje em dia nós estamos formando uma geração de crentes vazios, de crentes que sequer sabem abrir a palavra de Deus e achar um texto da Bíblia, pessoas que mal conhecem, mal manuseiam a palavra de Deus, crentes que querem ouvir no oba-oba. Eu quero ir no Carna Crente, Carna Cristo, eu quero ir na festa rave gospel, eu quero estar em todos os eventos, mas os cultos de orações sequer estão aqui dentro da igreja, orando, buscando a presença do Senhor. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja que era doutrinada na palavra de Deus, e nós precisamos estar doutrinados, sabendo e conhecendo a palavra de João, a palavra do Senhor. Tem pessoas que sobem no púlpito, as pessoas mal pregam, começam a revelar, e os crentes começam a dar aleluia, começam a dar glória a Deus. As pessoas começam a fazer
fazer barulho nos púlpitos, começa a gritar, começa a espernear, vira de cabeça para baixo. Se você ouvir agora um pregador virando de cabeça para baixo, ele começou a girar como se fosse um peão assim, e a igreja começa a girar. Eu falei, isso é um som de Deus, pelo amor de Deus. Aonde nós estamos chegando parece um circo. As igrejas hoje estão se tornando um circo. E o pastor hoje é o principal palhaço, é aquele que faz a igreja ficar alegre. É isso que nós temos visto na igreja hoje. Mas pastor, eu posso confrontar para ver se essas revelações são de Deus mesmo. Olha o que diz o apóstolo João, diz lá na sua carta, em 1 João capítulo 4 versículo 21, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas têm às vezes enganados até pessoas que são doutrinadas na palavra de Deus. São pessoas que estão suscetíveis a ventos de doutrina. A igreja de Éfeso estava enfrentando falsos apóstolos que ensinavam heresias perniciosas. Hoje, amados, eu vejo várias pessoas se intitulando como apóstolo. Nunca vi tanto apóstolo, meu Deus do céu. Eu fico doido com isso. Pessoas apóstolo, aí o outro não sentia mais que apóstolo estava pouco, e ele começou a dizer que ele é pai apóstolo, e daqui a pouco é querubim, daqui a pouco é serafim. A palavra grega apóstolos, ela divide em dois: apo, que ela é um pronome, stolos, que ela é um verbo, e ela significa apo, enviado por. Stolos significa enviar. A pessoa para ser um apóstolo, ela precisa ser enviado diretamente por Jesus. Isso não tem acontecido mais hoje. Existiam 12 apóstolos só. Depois Matias entrou como o 13º, depois o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi enviado diretamente por Cristo. No caminho para Damasco, Jesus Cristo aparece para ele e envia ele diretamente. E esse não é mais o caso no dia de hoje. As pessoas estão se intitulando. E você sabia, amados, que crente fala assim: eu não tenho pastor não, eu tenho apóstolo. Sabia disso? E Jesus continua como um bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Muitas pessoas querem ser apóstolo hoje, mas ninguém quer morrer como um apóstolo. Eu vou colocar minha cabeça para ser decapitado. Não quero não. Ser crucificado como Pedro de cabeça para baixo. Não quero não. Eu quero é ter boa vida. É isso que as pessoas estão querendo nos dias de hoje. Mas a igreja de Éfeso, ela tinha discernimento espiritual. Ela tornou-se intolerante com a heresia e com o pecado moral. Eu tenho plena certeza, amados, da maneira que eu tenho ensinado os irmãos aqui, se vir um pregador começar a falar heresia, que vocês vão saber, e vocês vão identificar que ele está falando heresia aqui. Vocês sabem disso. Eu tenho ensinado vocês. E as pessoas não se prezam mais por ensinamento. As pessoas só querem fazer barulho. Eu aprendi que lata vazia faz um barulho que nem, faz um barulho tremendo. E às vezes nós damos mais valor nos homens que vêm pregar de fora com o pastor que está aqui dentro da igreja. Pastor, chama o fulano de tal, para que haja um grande avivamento. Olha, ele está na moda agora. Ele é o cara da vez agora. Chama ele para fazer um rebuliço aqui nesse lugar. Quando nós temos que fazer um rebuliço espiritual na nossa vida. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Púlpitos recheados de revelações, profecias e barulhos. A igreja está perdendo a capacidade de refletir. Nós não somos mais como os crentes bereanos, que quando o apóstolo Paulo pregava, eles iam ver nas escrituras se aquilo que Paulo estava pregando tinha base bíblica para isso. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos engolindo tudinho, engolindo, e vem tudo goela abaixo, goela abaixo, goela abaixo. E as pessoas estão glorificando. Acredito que não estão glorificando a Deus, estão glorificando o próprio diabo. Pessoas agora que estão tornando os seus discípulos escravos. Pessoas que para trabalhar precisam ligar do seu líder. Pessoas que para trabalhar, talvez para sair um passeio com a tua família, tem que pedir a bênção do líder. Vocês já viram isso? Isso é o que mais tem acontecido nos dias de hoje.
as pessoas estão escravas e refém de homens, quando na verdade nós temos que ser escravos. A palavra servo do grego significa escravo, e nós somos escravos de Cristo. Você sabe por que nós somos escravos de Cristo? Porque Cristo nos comprou pelo preço caro. O sangue derramado na cruz do Calvário nos comprou, e nós somos propriedade de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não somos propriedade de líder nenhum. Vocês não devem ser pessoas que são manipuladas, e manipuladas não do lado bom, mas manipuladas por um líder, por uma pessoa mundana, talvez por uma pessoa que tem as mesmas falhas que você tem. A Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu grande pastor e nada me faltará. É isso que nós devemos ter em nossos corações. A segunda característica que Jesus diz dessa igreja, que era um envolvimento que a igreja de Éfeso tinha com a sua obra, com a obra do Senhor. Olha aí, diz o versículo 2 do capítulo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. A igreja de Éfeso não era apenas uma igreja teórica, não era apenas uma igreja de papel. É uma igreja que agia, ela tinha um labor, um trabalho intenso. Os crentes eram enganjados e não meros espectadores. Eles gostavam de colocar a mão no arado. O que nós vemos hoje dentro das igrejas é isso: poucas pessoas querendo trabalhar, e muitas pessoas querendo só usufruir do trabalho das outras pessoas. Parece uma sanguessuga. Você já viu uma sanguessuga? A sanguessuga, ela vem, encosta na tua pele e começa, ó, só tirando o teu sangue, só bebendo o teu sangue. E tem crentes dentro da igreja sanguessuga, que as pessoas chegam dentro da igreja, elas querem achar o banco limpinho, ela quer achar a igreja limpinha, ela quer achar o ar-condicionado bom, ela quer achar todas as coisas, mas se quer pega uma vassoura para passar um pano no chão da igreja. Se você é uma dessas pessoas, você é um sanguessuga. Você precisa mudar. Você precisa estar enganjado na obra do Senhor. Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito. Nós aqui nesse lugar, nós estamos enganjados com a obra dele? Ou nós somos sanguessugas? Estamos só a querer que as pessoas trabalhem por nós? É necessário nessa noite nós tomarmos uma postura e nos envolver de corpo, alma e espírito na obra do Senhor. Nos dedicarmos para mais para o reino, para fazermos a vontade do Pai que está nos céus, e nós ganharmos almas. Não sei se foi a irmã Gisele que disse que no começo nós vamos orar para que Deus possa encher cada uma dessas cadeiras. Mas será que eu tenho orado na minha casa para isso? Ah, não, mas isso aí eu vou deixar para o pastor orar. Ah, não, isso aí eu deixo para o pastor orar. Ah, cuidar da igreja é responsabilidade do pastor, eu não preciso fazer nada. Pastor Jairo, que já esteve aqui conosco, ele conta uma vez, eu já falei essa história para os irmãos, mas vou repetir novamente. Quando ele assume a igreja do Amapá, e ele está ali tomando posse da igreja, chega o irmãozinho, acabou o culto, falou: pastor, eu queria só pedir uma coisa para o senhor. A pastor falou: fala, meu irmão. Pastor, eu queria que o senhor não tirasse uma coisa de mim só. Falou: mas o que, meu irmão? Falou: pastor, deixa eu continuar limpando, deixa eu continuar fazendo a zeladoria da igreja. Mas por que, irmão? Fala assim: esse aqui é meu ministério, eu gosto de fazer isso. E aí você falou: não, meu irmão, você pode continuar fazendo isso. E aí uma tarde o pastor chega na igreja lá, e está aquele irmãozinho lá limpando a igreja, e um som ligado. O pastor disse assim que parecia o céu naquele lugar, parecia que anjos voavam naquele lugar. Grande era a comunhão daquele homem, o prazer que ele tinha em estar fazendo a obra de Deus, o prazer que aquele homem tinha de estar na casa do Senhor. Talvez muitas coisas nós temos que para fazer na obra do Senhor e nós negligenciamos. Amados, tem tanta reforma para fazer na nossa igreja. Você sabe por que eu não faço? Porque eu não sei fazer. Mas tem tanta coisa que nós poderíamos ter feito já na nossa igreja e nós ainda não fizemos. Sabe por quê? Porque às vezes nós negligenciamos. Nós negligenciamos de cuidar e adornar a casa do Senhor. É bom estar aqui, é bom chegar numa igreja, o ar-condicionado está limpinho, você não vai ficar tossindo quando o ar estiver sujo.
mas para isso eu preciso me dispor a estar no centro da vontade de Deus, fazer a obra de Deus. A terceira qualidade dessa igreja: a igreja era perseverante nas provações e nas tribulações. Olha o que diz aí o versículo 3: e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Ser crente na cidade de Éfeso não era nada fácil. Lá ficava o maior centro de cultos, de adoração ao imperador. As pessoas que não adorassem ao imperador César, elas tinham uma grande possibilidade, probabilidade de serem mortos. Lá era terrível ser crente naquela época. Outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a Diana dos Efésios. Eles queriam adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas os crentes estavam prontos para enfrentar todas as provas, tribulações, privações por causa do nome de Cristo. Eles não se esmoreciam. E às vezes, amados, uma provação pequena que vem para nós simplesmente deixamos de vir na igreja. Não vou vir na igreja. Amados, eu nunca vi. Amados, eu só vou deixar de vir na igreja quarta, domingo, culto de oração, se eu estiver doente, morrendo lá na minha casa. Porque em caso contrário, eu estarei aqui todos os dias. Todos os dias que eu puder estar na casa do Senhor, eu estarei. Porque aqui é o melhor lugar para se estar. Nós arrumamos desculpa para tudo. Minha perna está com uma dorzinha, não vou para o culto. Começou a chover, eu não vou para o culto. Começou a estar, eu não vou também. O pneu da minha moto está um pouquinho murcha. Pega o teu pé, coloca um sapato, um tênis e vem a pé. Mas não deixe de cultuar a Deus. Isso tem acontecido, isso nas igrejas de hoje. É necessário, amados, nós tomarmos posição hoje. Aqueles crentes não importavam com as situações, com as perseguições, e fica uma tremenda lição em nossos corações. Mesmo em momentos de angústia difíceis, não podemos simplesmente nos entregar sem que haja um mínimo de luta, um mínimo de perseverança. Eu queria fazer só um contraponto. Quantas irmãs tem lá na salinha? Vê lá para mim. Quantas irmãs tem lá? Faz esse favor para mim. A igreja contemporânea, ela está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Nós, como igreja do Senhor, estamos perdendo a oportunidade de sofrermos por Cristo. Estamos perdendo uma grande oportunidade. A igreja hoje, ela prefere, pede para ficar uma mulher, uma menina só lá, pede para outra vir para cá. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de fazermos a obra do Senhor. A igreja hoje, ela prefere ser reconhecida por homens, quando na verdade ela precisa ser reconhecida nos céus. A igreja hoje, ela quer ter uma aparência perante os homens, e ela se esquece que ela precisa ser bem vista aos olhos de Deus. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos fazer riquezas no céu, e trabalhar com afinco, para que nós possamos fazer uma grande obra nesse lugar. O que nós temos visto hoje é igrejas abarrotadas, lotadas, cheias de pecados, pessoas caminhando a passos largos para uma bancarrota, para uma falência sem precedentes. Nós estamos fazendo uma geração de crentes pobres de espírito, crentes que mal sabem manusear a palavra de Deus, crentes que mal sabem dobrar o joelho e orar a Deus. Eu, amados, aprendi uma coisa na minha caminhada cristã, amados. Eu sei quando a pessoa ora lá na casa dela. Sabe como? Quando eu peço para orar aqui na igreja, e ela começa a gaguejar. Eu sei que muitas pessoas, elas têm, às vezes, dificuldade em falar, em público. Mas quando começa a gaguejar, eu sei que ela não ora na casa dela. Mas oração não deixar só para o pastor. Não fique contando só com a oração do pastor, amados. Conte com a sua oração e dobre o seu joelho no seu pai. Nós precisamos levantar uma geração forte, uma geração que não se corrompe com as coisas da vida, mas estejam firme e alicerçada na palavra de Deus. Não importa o que nós estejamos passando, é necessário continuarmos perseverando. Mas Jesus agora ele tem uma repreensão com essa igreja. Eu disse as 3 virtudes dela, mas Jesus diz: olha, eu tenho uma coisa contra você. Olha o que diz aí o versículo 4:
Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, a ortodoxia da igreja era deficiente em um ponto. Ela se desconectou da prática do amor. E nós abandonamos o primeiro amor quando nós substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. A intensa busca pela ortodoxia e pelo trabalho fez com que a igreja de Éfeso se tornasse uma aridez total. Aquela igreja perdeu o primeiro amor, e isso tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas que deixaram aquele primeiro amor se apagar diante das circunstâncias da vida e se esfriaram espiritualmente. Pessoas que sequer têm vontade de vir aos cultos. Pessoas que sequer, ela sai daqui e fala assim: pastor, não estou sentindo nada. Olha, eu saí daqui, não estou sentindo nada. Se você não sentiu nada durante todo o culto, se Deus não falou no seu coração, é porque você precisa retornar ao primeiro amor. Você precisa retornar ao começo de tudo. Você precisa retornar à essência do Evangelho. Nós somos capazes de examinar melhor as pessoas que estão lá fora, e nós esquecemos de fazer uma autoanálise em nós mesmos. Nós somos especialistas em ver um cisco no olho da pessoa que está ao meu lado. Eu não vejo o tamanho da trave que está no meu olho. Isso tem acontecido nos dias de hoje. A igreja de Éfeso, ela tinha doutrina, mas ela não tinha mais amor. Ela estava uma igreja vazia. E quantas pessoas que vêm ao culto se sentindo vazias? Parece que ela entra no culto de uma maneira e sai da mesma maneira, vazias, espiritualmente mortas, como foi pregado aqui no domingo passado, mortas como um vale de osso seco em muitas áreas da vida. Talvez a vida espiritual está praticamente morta, mas é necessário nessa noite, amados, nós voltarmos novamente à primeira essência, ao primeiro amor. Eu me lembro quando eu era novo convertido, amados. E você fala: pastor, você está falando isso para mim? Eu estou falando para mim e para você. Essa palavra já falou comigo lá no meu quarto quando eu fazia ela. Quando eu era crente novo convertido, eu queria fazer tudo na igreja. Não que hoje eu não faça, mas tudo que eu fazia era com amor, era com afinco. E às vezes a circunstância da vida, amados, vai nos fazendo a gente desanimar. Tem coisas que a vida vai nos mostrando, as decepções vai nos mostrando. Uma das coisas que eu sofria demais é achar que os irmãos têm que fazer aquilo que eu faço, aquilo que eu queria que fosse feito. Eu não sofro mais desse problema. Às vezes, amados, nós queremos dedicar mais e mais, mas eu sinto que a igreja está um passo para trás. A igreja precisa estar no centro da vontade de Deus. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, Ele dá o diagnóstico daquela igreja, que aquela igreja perdeu o primeiro amor. Mas Ele dá a chance para aquela igreja de um recomeço. Olha o que diz aí o versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Jesus nessa noite está nos dando a oportunidade de nós nos lembrarmos aonde nós caímos, para que nós possamos voltar à essência do Evangelho, refletir por que nós perdemos o fervor no nosso coração, onde nós deixamos de viver esse primeiro amor, essa coisa gostosa. Aonde foi que nós caímos? Ele nos diz nesse versículo: arrependa-te. Arrependimento não é emoção, arrependimento é decisão, é atitude. Eu preciso nessa noite ter uma atitude de arrependimento, falar: Senhor, eu caí aqui, eu preciso que o Senhor me ajude a levantar novamente. Olha, eu estou aqui na igreja, cheguei aqui na igreja, Senhor, arrebentado, por isso, e eu preciso da tua intervenção. É tempo de nós voltarmos a Jesus e voltarmos a praticarmos as primeiras obras, aquilo que nos traz o afinco de estarmos na presença de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram a casa do Senhor. Tem uma canção que diz: mais vale um dia
no centro do teu querer, que toda uma vida sem jamais te conhecer. Estar na presença do Senhor mais vale por 1000 anos do que nós estarmos lá no mundo. Um dia na presença do Senhor. Mas há uma solene advertência, já estou finalizando. Há uma solene advertência a esta igreja, caso ela não se arrependa. E essa solene advertência vale para mim e para você nessa noite. Se nós não se arrependermos, olha o que diz aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 5: logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro. O candelabro era feito para brilhar. Você, como igreja do Senhor, foi feito para brilhar. E você não vai brilhar. É inútil você continuar a sua caminhada cristã se você não estiver brilhando, manifestando a luz de Cristo na tua vida. Se a luz de Cristo não estiver brilhando, não adianta de nada. É necessário Cristo voltar novamente a brilhar em nossa vida. Que esta luz esteja sempre acesa no seu coração, e você possa continuar fazendo a diferença. E para concluir, amados, Deus conhece as suas obras. Ele diz para todas as igrejas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para todas as 7 ele diz: eu conheço, eu conheço e eu conheço. Ele conhece as tuas obras, os teus anseios, as tuas necessidades. Ele conhece o teu coração. Precisamos continuar sendo uma igreja firmada na doutrina, firmada na palavra de Deus, mas nunca se esquecendo da piedade, para não perdermos o primeiro amor. Nós não podemos ter um coração duro, aquele coração que sempre deve estar disposto a ajudar e a obedecer. Se envolva de corpo, alma e espírito na obra do Senhor. Coloque as suas forças no chamado de Deus para a sua vida. Suporte firmes os momentos de privações, tribulações. Elas te servirão como base de ensinamento, para que cada um de nós não venhamos a desistir nunca. Jesus Cristo quer nos apoiar nessa noite, e nós precisamos voltar urgentemente ao primeiro amor. Lembrar de onde foi que nós caímos. Mas pastor, eu estou no primeiro amor. Então não tem problema, continua no primeiro amor. Mas se você é como eu, que por algum motivo você deixou de viver esse primeiro amor, essa é a essência do Evangelho, essa noite Deus nos dá uma ótima e uma excelente oportunidade de nós vermos onde caímos e levantarmos novamente. Que esta experiência da igreja de Éfeso nos sirva de lição e possamos mudar o rumo da nossa vida. Que nós possamos mudar o rumo da nossa vida. Tem um ditado que diz que o tolo, ele não aprende com seus erros. O tolo, ele não aprende com seus erros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Que nós possamos nessa noite, amados, voltarmos novamente à primeira essência, a essência do Evangelho. E o apelo que eu faço final para você é que haja arrependimento em nosso coração, para que nós possamos de alguma forma tirar essa frieza que abunda em nossos corações, e que o amor de Cristo seja uma marca em nossa vida, e que sempre estejamos desejosos de estar mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nessa noite continue ainda abençoando a nossa vida e os nossos corações, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus.